Olá pessoal, hoje trago para vocês um pãozinho extremamente macio, muito fofo, facílimo de fazer e o melhor de tudo, não precisa sovar, então bora conferir o passo a passo. Eu tenho aí 250 ml de leite, tá morno, não pode estar quente, tem que estar morninho. E tô colocando aí 10 gramas de fermento seco. Tô misturando os dois de uma vez para dar uma ativada nesse fermento. Se você optar por usar o fermento fresco, é só você substituir por 30 gramas e colocar ele de início com açúcar para poder dissolver, tá bom? Vou deixar aí reservado por 2 minutinhos. E aqui na tigela, coloco 5 colheres de sopa de açúcar, 80 ml de óleo e um ovo. Dou uma boa misturadinha e já vou colocando aí uma colherzinha de chá de sal. E agora a gente já pode adicionar a nossa misturinha. Mexe muito bem esse negócio para não deixar nenhum gruminho de fermento e nem uma açúcar sem derreter. E aí eu vou acrescentando de pouco a pouco a farinha de trigo sem fermento, né? E eu tenho 500 gramas de farinha reservado, mas vou adicionando de pouco a pouco e vou vendo a textura da massa para saber se vai precisar de mais que 500 gramas ou de menos. Isso depende muito também de marca de farinha, tá bom? E tá pronta a nossa massa. Eu adicionei meio quilo de farinha, não utilizei mais que isso, foi suficiente e olhem a textura da massa. Ela fica grudenta e é assim mesmo. A gente quer uma massa um pouco mais mole para que o pão fique muito fofo e não precisa sovar. Se na hora de agregar toda a farinha você tiver dificuldade em mexer com a colher, você pode colocar a mão na massa, mas não necessariamente precisa sovar, é apenas misturar. Vou deixar descansar aqui por uns 30 minutos até dobrar de tamanho. E a massa já descansou, deixei dentro do forno desligado, porque lá é mais quentinho, né? Então a massa vai crescer muito mais rápido. E agora eu vou tirar toda a massa, vou passar para minha bancada, polvilhar um pouquinho de farinha, porque ela está um pouco mole, tá? Então ela ainda gruda um pouquinho nas mãos, mas não vamos ter nenhuma dificuldade em modelar os nossos pãezinhos. Vou utilizar apenas de farinha o suficiente para poder mesmo mexer com a massa. E aí você vai apertando dessa maneira aí que eu estou te mostrando. Não precisa sovar, tá? Como eu falei, é só mesmo dar uma alisada na massa. E olha que massa linda, gente. Tá lisinha. E aí, você pode dividir da maneira que você quiser. Eu dividi a massa ao meio e cada parte eu vou dividir em 6 pedaços. Não vou pesar, vai ser no olhômetro mesmo. Mas se você quiser pesar, fica a seu critério. E aí, cada pedacinho eu jogo um pouquinho de farinha, bem pouquinho mesmo, só para a gente poder modelar. E aí, eu vou puxando as bordas só para dar uma alisada nessa massa. E eu vou bolear para ela ficar uma bolinha redondinha. Mas você faça aí no formato que você quiser. Viu como é fácil, gente? Não tem nenhum segredo. É simples demais, né? E eu já fiz todos os meus pãezinhos, coloquei na forma para vocês terem uma noção de quanto rende. Essa forma ela tem um tamanho de 20 por 30 e eu consegui fazer aí 12 pãezinhos e que vão ficar enormes, tá? Rende pra caramba essa massa. Vou deixar dentro do forno descansando até dobrar de tamanho. E olha, gente, a altura que ficou esse pão. Eu deixei dentro do forno por 1 hora. Hoje aqui tá um pouquinho frio, então demorou um pouquinho mais para crescer, mas é só ter paciência. Eu não vou passar a gema por cima porque depois vou jogar um leite condensado.
E agora assar a 200 graus até ficar bem douradinho. E tá pronto o nosso pãozinho. Se você quiser aí nesse momento, pode passar uma manteiga por cima para dar um brilho bem bonito nesse pão. Eu não vou passar porque eu vou jogar um leite condensado, fazer uma graça aí para esse pão ficar mais gostoso ainda do que ele já é. E já vou mostrar para vocês a fofura que ficou, que é inacreditável. E esse pãozinho, gente, ele é super versátil, você pode inventar de fazer com ele o que você quiser. Eu optei hoje por jogar leite condensado e também leite em pó, mas com coco também fica maravilhoso. Foi até difícil decidir qual tipo que eu iria fazer dessa vez. E agora bora ver como ficou a textura dessa delícia e, é claro, o sabor, né? Olhem a fofura que tá esse pão. Essa receita é simplesmente sensacional. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.